Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Se reunimos nesse momento, nessa live ao vivo, nesse trabalho que nós estamos realizando pela manhã, nos domingos, ministrando a aula da escola dominical. Eu quero, nesta manhã, dar ênfase ao nosso estudo. Desejo ser breve também, para não cansar os irmãos. Todavia, nós vamos falar desta aula que foi proposta, mas antes disso, de qualquer coisa, eu desejo orar com os irmãos. Os irmãos estão entrando aí, vai devagarzinho, chama um amigo, um irmão da igreja para participar da escola dominical, uma aula ao vivo, em que eu me esforcei, orei e estudei para poder passar o melhor para você e para sua família nessa manhã. Mas antes disso, eu desejo orar com as pessoas, com os irmãos, a igreja, que está se formatando nesse momento, nesse espaço, por tudo que tem acontecido no Brasil e também no mundo, essa pandemia do coronavírus, Covid-19, um vírus que veio de longe, está afetando vidas, famílias, sociedade, governos. A humanidade, de uma forma geral, está preocupada com a virilização desse problema, dessa enfermidade. Nós vamos orar e eu quero pedir a Deus, e minha oração desde o início que nós ouvimos falar disso tem sido essa: que Deus guarde o teu povo, que esta praga, que este mal não atinja a família dos filhos de Deus. Eu estou orando por toda a humanidade, mas em especial para os filhos de Deus, para os crentes, para os salvos, para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, são fiéis a Deus, a sua palavra, são fiéis ao Senhor, que Deus guarda eles. Guarda de todo o mal dessa enfermidade, a sua família, e que tudo isso passe. E esses crentes ficam debaixo da sombra do Onipotente e têm a garantia e a certeza da vitória. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, em nome de Jesus, vamos iniciar o estudo da escola dominical. Mas antes disso, Deus, eu quero pedir em prol dos meus irmãos, da família, da igreja, aqueles que precisam, Senhor, do amparo, da segurança, da proteção divina. Livra-nos desta enfermidade, deste mal que está assolando a humanidade. Ele é um vírus, é uma enfermidade, é um inimigo invisível que nós não conseguimos ver com os olhos, mas Tu sabes onde ele está. Afasta da família, da casa dos crentes, daqueles que Te servem, da igreja que está no setor 49, no bairro dos Pimentas, no Ministério do Belém. Senhor, visita o Teu servo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa convenção, suas famílias, o setor 49, jovens, adolescentes, crianças, irmãs, obreiro, igreja de maneira geral. Põe as Tuas mãos. Aqueles que estarão acompanhando esta lição da escola dominical, abre as portas da palavra. Senhor, nos instrua para falar somente o necessário, o que edifica e o que vai ser bom para as vidas. Põe as Tuas mãos. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença. Isto nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu desejo ler aqui o textuário, vou ler o textuário, a verdade prática e a leitura em classe. E depois, ponto a ponto, eu estarei fazendo um resumo dos tópicos. Eu penso que o importante para nós, cada tópico desse, nós entendermos o resumo e assim a lição vai se desenvolvendo. O textuário está no livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3. A base do nosso estudo é a carta aos Efésios. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para desfrutarmos das bênçãos espirituais. A leitura em classe está no Efésios de 1 a 3, vai até o 4 e depois do 9 ao 14. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Como o fim descemos para louvor de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queridos, vamos meditar aqui, ponto a ponto, fazendo um resumo de cada tópico, para alcançarmos o melhor entendimento. Eu penso que essa lição, e as demais também, nós devemos ser sucinto em cada tópico e resumir os tópicos para dar um entendimento no tópico, com base em versículos da Bíblia e no comentário que eu irei fazendo aqui, acompanhando o irmão pastor que escreveu cada tópico. Sempre começamos com a introdução. Ele tem uma introdução que é a base de todo o estudo. Nela, ele coloca alguns princípios que estarão norteando a lição. E nessa introdução, eu entendo que a base que ele diz aqui, a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais. Então eu devo começar falando aqui sobre bênçãos espirituais, que é o tema da lição, a sublimidade das bênçãos espirituais. Existe um foco nessa lição. E qual é o foco? São essas bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios, que está nos lugares celestiais. Onde são estes lugares celestiais? Vamos estudar isso aqui com bastante calma. Mas antes disso, na introdução, eu quero falar o que vem a ser as bênçãos espirituais. É verdade que as bênçãos espirituais, irmãos, observe que é a bênção produzida pelo Espírito de Deus. São as bênçãos espirituais, as bênçãos que advêm de Deus, que provém dele. Isto não significa que as bênçãos materiais que nós recebemos, que são coisas materiais na terra, são coisas que nós precisamos, ela não advém de Deus. Muitas vezes Deus também nos abençoa de maneira material. Mas eu devo colocar um foco aqui, que ultimamente tem uma avalanche, e não é de hoje, já de um tempo, de ensinos, pregações e foco em cima das bênçãos materiais. Isto acontece porque o ser humano, ele é sempre carente de uma bênção material para viver aqui na Terra. E aproveitando dessa situação da carência humana, algumas pessoas exploram as bênçãos materiais. E aí usam de jargões dos mais diversos, que Deus, ele está disposto a somente dar as bênçãos materiais para os crentes.
e focam toda a sua mensagem, todo o seu estudo e todo o seu ministério em cima das bênçãos materiais. Elas existem, Deus está disposto a dar-nos, a entregar-nos as bênçãos, as bênçãos materiais. Entretanto, o que importa e que nos faz crescer são as bênçãos espirituais, que advêm de Deus, do Espírito de Deus para o meu espírito. Observe, irmãos, que o Espírito Santo, que é o agente da salvação, ele capta todas as bênçãos espirituais que estão em Deus e traz para o nosso espírito. Entenda que nós somos feitos de corpo, que é esse invólucro, de alma, que é as nossas emoções, nossos sentimentos, e do Espírito, que é o nosso contato que nós mantemos com Deus. O Espírito Santo pega as bênçãos que estão nos lugares celestiais em Deus, na sublimidade da sua soberania, e traz para o nosso espírito. São as bênçãos espirituais. Então nós temos que fazer uma diferenciação, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Isso não quer dizer que Deus não entregará bênçãos materiais, até porque desde o Antigo Testamento até hoje, Deus fala das bênçãos também materiais. Mas vamos dar sequência, porque nós vamos chegar num tópico aqui das bênçãos espirituais. Vamos dar sequência aqui, a nova posição em Cristo. Aqui começa a lição dizendo que nós éramos condenados e candidatos à morte eterna. Mas Deus, por sua infinita graça, nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Pela graça, sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus, é por meio da fé. Não é por mérito pessoal, não é porque nós merecemos. Na verdade, é um favor imerecido. A salvação eterna que nós vamos viver lá com Deus, a salvação final, ela foi dada por Deus pela graça. Ninguém merecia. Se fosse por merecimento, nós íamos fazer uma fila e cada um ia ter um grau de merecimento. Não é por merecimento. Nós não merecíamos. Mas diz que nós éramos candidatos à morte eterna. Imagine que aqueles que estão indo para a eternidade sem Cristo, é uma morte eterna, porque eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre e viver uma condenação eterna. Por pouco se fala nas nossas igrejas, eu não sei se por medo, algumas vezes as pessoas acham que falar do inferno é um terrorismo, e eu acho que não é. Falar do inferno é alertar as pessoas que existe um céu, que existe um inferno, uma condenação eterna, para aqueles que não quiseram saber de Deus e da sua salvação. Está indo muitas pessoas aí nessa enfermidade. Existem pessoas que estão indo salvo em Cristo. Glória a Deus. Mas tem indo outros que não quiseram ter o conhecimento da verdade. Será que essas pessoas que não quiseram ter o conhecimento da verdade, essas pessoas vão encontrar com Jesus no céu? Eu não estou julgando ninguém a salvação. Salvação é um negócio melindroso. Mas a Bíblia diz que aqueles que não quiseram ter o conhecimento da verdade, que não nasceram de novo, que viveram uma vida totalmente distante do céu, da salvação, herdarão a vida eterna. Lá no livro do Apocalipse é uma lista daqueles que não vão para o céu, ficaram de fora os adúlteros, os que prostituem, os que amam e cometem a mentira, os idólatras. Salmo 115 fala daquele que tira Deus de ação e coloca um ídolo. Esses não herdarão a vida eterna. Eu e você éramos candidato à morte eterna. Deus, pela sua infinita misericórdia, pela graça, nos trouxe perto da salvação. E agora nós vivemos uma nova posição em Cristo. Então aqui o escritor começa a dizer sobre doxologia. Doxologia é uma expressão que se usava no Antigo Testamento, passou-se para o Novo Testamento, que é uma forma de louvor, é uma glorificação aos atos. No caso aqui, as atitudes do apóstolo Paulo, no Antigo Testamento se fazia isso. E aqui está dizendo que o apóstolo apresenta uma sequência do texto que se caracteriza pela verdadeira adoração à bondade ativa de Deus.
Eu coloquei algumas coisas aqui e começa o texto a dizer: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aqui está dizendo lugares celestiais. Você sabe que estar assentado com Cristo nos lugares celestiais é o mesmo que habitar ou morar nele. Isso quer dizer lugares celestiais. Porque todas as bênçãos nos lugares celestiais estão em Cristo Jesus. Então, quando estamos nele, quando habitamos nele, todas as bênçãos espirituais são nossas. Então, isso quer dizer os lugares celestiais. Eu fiz um resumo aqui, que estão assentados em Cristo, lugares celestiais, é o mesmo que habitar ou morar com ele, nele, porque todas as bênçãos nos lugares celestiais estão em Cristo. Então, se está em Cristo, está em nós também. Então, isso quer dizer os lugares celestiais está perto. Quando você está no lugar junto com uma pessoa, sentado junto com uma pessoa, você está tomando posse de todo aquele ambiente, de toda aquela situação. É isto que quer dizer bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você vê que as coisas não são terrenas, as coisas são celestes, as coisas são espirituais. É isso que Paulo quis dizer aqui. E o tópico 2 quer dizer as bênçãos espirituais. Então é aqui que é o foco da nossa lição, que eu entendo que é o tema central desta lição. O escritor começa a dizer que, obviamente, as bênçãos espirituais não são as materiais. Não são as materiais. E aqui eu volto a dizer que por muito tempo, eu posso dizer assim, irmãos, que muitas pessoas foram até engodadas, enganadas, ludibriadas, iludidas por falsos e pseudos pastores e ensinadores, que por muito tempo trouxe as bênçãos materiais primeiro do que as bênçãos espirituais. E para emocionar as pessoas, baseado em uma doutrina que foi transportada lá dos Estados Unidos para o Brasil, que tem o seu mentor oficial como Kenneth Reagan, e aí outros adotaram a doutrina da prosperidade, que você deve prosperar, que são as bênçãos materiais. Se você não prosperar, você não é crente, você não é salvo. Não encontramos respaldo bíblico para isso. Isto quer dizer a doutrina da prosperidade, nada mais. Prosperidade que muitas vezes é falsa. Quem prospera mais é o líder e os outros demais ficam apenas com a sobra. Então, pregou, se ensinou sobre as bênçãos materiais. Isso para atingir a necessidade das pessoas. As pessoas estão necessitadas, vão para a igreja, chega lá uma avalanche de bênçãos materiais. É porta que se abre, é carro que se ganha, é chave de apartamento, todas essas coisas de casa, todas materiais. Deus tem condições e pode fazer isso com seus filhos? É lógico, é claro e evidente que sim. Nós também não pregamos a doutrina da miserabilidade, em hipótese alguma. Deus tem tudo para nos dar. Agora, cuidado, irmãos, com aqueles que focam seu ensino, seu ministério e a sua mensagem em bênçãos materiais. As bênçãos materiais, elas existem, mas elas são sequência da bênção espiritual. Eu sempre ensinei e sempre pensei que duas vidas andam em paralelo, conjuntas e juntas, a vida material e a vida espiritual. Se você for abençoado na vida espiritual, com certeza Deus também trará bênçãos materiais. Isso não quer dizer que você não vai passar momentos de dificuldade, não estou dizendo isso. Porque Deus prova os seus filhos. A Bíblia está recheada de ensinamentos sobre Deus provar os seus filhos. Mas significa que as bênçãos espirituais que vêm de Deus, que nos enche da sua grandeza, ela está junto com as bênçãos materiais. Agora, ai daqueles que só vivem uma vida espiritual atrás das bênçãos materiais, correndo atrás das migalhas dentro das igrejas. Isso aí, irmãos, não é cristianismo. Isso aí é uma outra coisa. Pessoas que vão para Deus e querem a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Você conhece uma pessoa assim? Que vai para a igreja e só quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção? Não quer as bênçãos espirituais? São muitas pessoas que estão nessa situação.
Obviamente, as bênçãos espirituais não são as materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isso é do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 e 4. Lá nós vemos que as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais, e aqui está dizendo que ele nos elegeu para sermos santos, a eleição que Deus nos elegeu para que nós vivemos uma vida separada, vida de santidade, para sermos filhos. Outrora não éramos filhos, mas passamos a ser filhos. Você já percebeu que você não é só filho? E lá em João diz que agora você não é filho, mas você é amigo, amigo de Deus. Veja bem que privilégio, nós vivíamos distantes, agora nós somos amigos de Deus, somos filhos. E também nos remiu pelo teu sangue em Cristo, fomos transformados pelo teu sangue, revelou a palavra da verdade. Todas essas bênçãos, todas essas promessas nós tomamos posse através das bênçãos espirituais. Queridos, se nós, como filhos de Deus, vivemos o Evangelho baseado nas bênçãos materiais, sabe o que nós vamos se tornar no longo do tempo? Meros cristãos materialistas, que estão preocupados com a matéria, com aquilo que se apalpa, mas não está preocupado com as coisas espirituais. Nesta manhã, a palavra de Deus para o seu coração é esse. Deus trará a tua vida, mesmo nesse momento de seca, nesse momento de dificuldade. Lembra de Elias? Elias estava no Querite. O Querite secou. Ele tinha pão e ele tinha carne, porque os corvos que eram carnívoros levavam pão e carne para ele. Deus fez o ribeiro secar, tirou ele de Querite e mandou para Serepta e disse para ele: vai lá que eu avisarei, darei uma informação para uma mulher viúva para te sustentar. Quem sabe Elias pensou, viúva rica, chegou lá, uma mulher catando um pedaço de graveto no chão, ia fazer um fogo, fazer uma comida, fez um bolo para ele, dizer: isso é o que nós temos, daqui em diante nós vamos morrer. Mas Deus levantou Elias para profetizar num tempo de escassez. E lá ele disse: não, aí eram as bênçãos materiais, que era a comida, o sustento. A farinha que está na panela não vai secar, não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar. Ele profetizou num tempo de escassez. O tempo é difícil, eu estou profetizando para você e para a tua casa. A farinha que está na panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. São bênçãos materiais para a sua geladeira, para o seu armário, para a sua bênção. Mas só que tem uma coisa, você não está focado só nisso. Deus vai dar o sustento, mas as bênçãos espirituais você toma na sua vida. Por quê? Por que nós, no nosso povo, no meio das igrejas, existem pessoas carnais e pessoas materialistas? Porque são pessoas que não focam a sua vida nas coisas espirituais, se tornam crentes carnais. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que quem está na carne não agrada a Deus. Ele vai para a igreja, mas como ele é material, ele fica ali só pensando nas coisas material e ele não agrada a Deus, porque ele está na carne. Então você tem que sair dessas coisas materiais, tirar o foco e começar a viver uma vida espiritual, a oração, a santificação da palavra, uma vida de jejum, de quebra, de devoção total. Aí você começa a aglomerar na sua vida as bênçãos espirituais, e as bênçãos materiais, elas vão vindo sem você perceber. Você faz a vontade de Deus, Deus prepara o caminho para você. Você se enche do Espírito, as bênçãos materiais, e Deus começa a planear caminho, abre porta, dá emprego bom, dá carro bom, tudo Ele vai fazer. Mas, queridos, foque a sua vida nas bênçãos materiais. E cuidado de você perder o culto da sua igreja para ver na internet, ir para uma igreja onde existe um homem que é prosperidade falsa, bênçãos materiais. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar universidade. As coisas materiais que você deseja, você vai atrás dessas pessoas. Meu filho, faz o querer de Deus, se encha do Espírito, bênçãos espirituais, e as bênçãos materiais vão repousar. Elas vão vir na porta da sua vida. Elas vão aparecer sem você perceber.
e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu quero falar aqui do tópico 3, uma nova condição. O tópico 3 fala: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha aí, ele fez todas as coisas. Nós estamos numa nova condição em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. Olha de novo a bênção espiritual, a partir da sua obra realizada no Calvário. Então aí nós vamos aqui, aqui o versículo que está falando de Hebreus, aqui é aquele versículo que diz assim, sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna da salvação para todos que lhe obedecem. Se obedece, salvação. Assim, se alguém está em Cristo, olha que versículo lindo, eu gosto tanto desse versículo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas aqui, tem até, na nossa lição, tem um foco de você, outrora estava pensando somente nas bênçãos materiais, agora você começou a ver que um novo limiar aconteceu na tua vida, eis que tudo se fez novo, tudo se fez maravilhoso na tua vida, porque chegou as bênçãos espirituais. Então essa é uma nova condição. Você era escravo, agora você não é mais, você é servo. Mais ainda, você é amigo. Você era candidato à morte, agora você é candidato ao céu. O seu nome não estava escrito no livro da vida, aliás, às vezes você não tinha nem nome. Não tinha nem nome, como eu, tu perdi até meu nome, minha identidade, mas com Cristo ele deu uma nova identidade, deu uma família, abençoou a tua casa, a tua vida, agora você vive numa nova condição, porque as bênçãos espirituais entrou na sua vida, Cristo entrou no seu lar. Agora, vai vir bênção material? Mas lógico que vai vir, e vai vir muita, vai vir ao ponto que teve que ser de Senhor, eu nem merecia tanto. As comportas do céu vão se abrir na tua vida, mas as bênçãos materiais estarão acompanhando. Agora, queridos, me digam uma coisa, o que vale a pena você receber bênçãos materiais e as bênçãos espirituais você não ter na sua vida? Há um tempos atrás eu conversava com uma pessoa, um testemunho para a sua edificação, e essa pessoa, um empresário ganhando muito dinheiro, ele ligou para mim e disse, minha vida está muito boa. Eu ganhei isso, eu ganhei tanto, e era muita quantia. Fiz um negócio, ganhei tanto, e Deus é comigo, Deus é na minha vida. E quando ele falava, eu estava no telefone, Deus falou uma palavra para mim perguntar para ele. Eu sabia que ele era crente. Eu disse, meu filho, me diga uma coisa, você e a sua família estão indo para a escola dominical? Eu disse, não. Meu filho, vocês estão indo para a culto de semana? Não. A sua mulher está indo para o ciclo de oração? Também não. Meu filho, você está pregando a palavra? Não. Está dando dízimo? Não. Está tomando ceia na tua igreja? Não. Como é que você diz para mim que está abençoado? Você recebeu tudo das bênçãos materiais, mas e as espirituais? Nem ceia você está tomando, não tem comunhão com o céu. Jesus disse lá no capítulo 6 da carta de João, que diz que quem não come e não bebe do seu sangue não tem vida em si mesmo, não tem vida. Como é que ele está sendo abençoado? Queridos, esse é o erro de muitos cristãos. Estão focados na matéria. E existe uma matéria na filosofia que chama-se o materialismo. O materialismo é aquele que foca somente na matéria. E tem muita gente na igreja, nos púlpitos, nos ministérios, que estão focando a sua vida, o seu ministério, o seu modus vivendi somente nas coisas materiais. Outros sim, irmãos, cuidado com essas pessoas, que de 10 palavras que ele fala, 9 ele fala em dinheiro. Essas pessoas, irmãos, elas estão corrompidas pelo dinheiro. O crente salvo em Cristo, ele precisa do dinheiro. O dinheiro é importante, faz parte da sua existência, da subsistência, mas o dinheiro não é a parte primordial da sua vida. O dinheiro é parte secundária. Você vive, Deus te abençoa, Deus não deixa faltar, mas cuidado com essas pessoas avarentas. Eu já ouvi até por aí que existem pastores que em cima do púlpito ele não prega a palavra, mas tudo que ele fala é de dinheiro, tudo que ele fala é de posse, de bens.
Esse povo, irmão, já está muito longe de Jesus há muito tempo e não percebeu ainda. E cuidado para você não seguir a cabeça de um avarento, porque quando você segue a cabeça de um avarento, você se torna avarento também. O apóstolo Paulo deu um conselho lá na carta ao Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz das espécies de todos os males. O que tem a ver? Bênçãos espirituais, bênçãos material. Quem ama a matéria ama o dinheiro. É uma sequência. Você vê essas pessoas materialistas, não, eles são dinheiro dia e noite. A palavra dele é o dinheiro, a vida dele é o dinheiro, tudo que existe na vida dele é o dinheiro. Tira o dinheiro da vida dele, ele passa a não existir. Então agora no ponto 2 nós vamos uma vida cristocêntrica neste mundo. Aqui nós vamos falar como é que o camarada vive, Cristo é o centro da sua vida. Aqui nós temos que entender que Cristo é o centro da nossa vida, queridos. Não existe uma razão nenhuma aqui. Não é os prazeres desse mundo, não é o dinheiro, não são os amigos que às vezes nós achamos que são muito importantes. Não, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Cristo é a nossa razão de viver. O apóstolo Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé e na vontade do Filho de Deus. Cristocêntrica. Cristo o centro da minha existência. Então aqui ele fala assim, embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Restaurou e colocou-nos, o Cristo é o centro da nossa vida. E aqui ele fala de um mistério. Um mistério aqui, irmão, que muita gente às vezes não entende, que esteve no oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1:26, ele fala disso assim, olha, o mistério que estava oculto de todos os tempos, para quem que Deus foi revelar? Está claro aqui, está claro em Colossenses, se ele revelou foi para os seus santos. As coisas que estavam ocultas, que estavam encobertas, essa grandeza, esse sequitel de glória, essa majestade toda que tem, essa grandeza, esse prazer, essa satisfação, este gozo de vida eterna que é proporcionado para o crente, Deus revelou aos santos. Quem é o santo? Você é o santo. Lembre-se, volto sempre a dizer, eu sempre digo isso, que tem muita gente que faz uma confusão aqui. Você não é perfeito, mas você é santo. Ah, eu não sou santo, então você precisa ser. E se você não for santo, você não vai para o céu. Você não é perfeito, você não vai chegar lá com obras perfeitas, mas você vai chegar com santidade. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a nossa maneira de viver, diz Pedro. Seguir a paz com todos e a santificação, que é um processo, né, a qual ninguém verá o Senhor. Você é santo, você não é perfeito. Jesus era perfeito, mas você não é Jesus. Nem queira ser como Jesus. Seja só santo que já está bom, você já vai para o céu. Porque o importante é você herdar a vida eterna. Nós estamos aqui para possuir a vida eterna. Então aqui ele fala desse mistério que foi revelado aos santos. Diz depois aqui em Romanos 9, 15, 16, diz assim, pois diz a Moisés, compadeci-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Cuidado, irmãos. Cuidado, não é só querer, não é só correr, mas daquele que Deus se compadece, que vive em santidade, está nos lugares celestiais. Cuidado com esse povo aí que quer tudo e não faz nada, porque nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra, né? Aqui está em Colossenses, do 16 ao 21, está dizendo assim, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Antigamente nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, estamos perto de Deus. Deus nos fez chegar perto. Isto que é uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a nossa razão de viver, o prazer de sentir Cristo, de viver Cristo, de anunciar Cristo, de dizer que Cristo está conosco, de sentir Deus na nossa vida. Olha, irmãos, eu vejo uma gama de pessoas dentro das igrejas que só vê Deus na vida dele, não consegue ver Deus na vida dos outros. Queridos, é bom você ver Deus na sua vida, sentir que Deus está na sua vida,
mas veja na vida dos outros. Eu conheço gente, irmão, como pastor, que eu estou quase 30 anos como pastor, que ele olha para a vida dele e vê Deus, o Espírito Santo, a santidade e a palavra. Mas olha para o pastor, ele não vê Deus na vida do pastor, ele só vê Deus na vida dele. Ele é crente, ele é salvo, ele tem a melhor mensagem, ele tem o melhor entendimento, o melhor compartilhamento, mas não consegue ver Deus na vida do outro. Se você não consegue ver Deus na vida do outro, irmão, você não tem a plenitude de Deus, você não é cristocêntrico. Quando eu vejo as irmãs cantando na igreja, eu vejo Deus ali em cada rosto. Quando eu vejo o jovem cantando, eu vejo Jesus ali presente. Quando eu vejo as crianças dando perfeito louvor na igreja, eu vejo Deus ali. Quando eu vejo a igreja reunida, eu vejo Deus no meio do povo. Mas tem gente que não, que só vê Deus na vida dele. Se ele não pregar, Deus não está na igreja. Se ele não cantar, Deus não está na igreja. Que santidade é essa? Que vida com Deus é esta? Que cristocentrismo é esse? Deve ser Cristo dentro dele, mas o Cristo também está na vida dos outros. Paulo viu Deus na sua vida, mas viu Deus na vida dos apóstolos também, como ele disse, os apóstolos para ficar perto dele. Mas o segundo ponto aqui, para ir caminhando para o final, é a plenitude dos tempos. O que fala aqui sobre a plenitude dos tempos? Tornar a congregar aqui com todas as coisas na dispensação da plenitude de tempo. Sabe que a palavra dispensação quer dizer um tempo previsto para um trabalho específico. Na Bíblia teve 7 dispensações. Teve a dispensação da inocência, teve a dispensação da consciência, teve a dispensação patriarcal, até chegar na lei, até chegar na dispensação da graça, onde nós estamos. Teve a lei, teve os patriarcas, e hoje nós estamos na graça, até o arrebatamento da igreja. Então, queridos, aqui está falando da plenitude dos tempos aos que estão no céu. E aqui, irmãos, o escritor ele foca uma coisa importante, que esse tempo não é o tempo humano. Ele diz assim, aqui a palavra grega para tempo não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos. Deixa eu explicar essas duas palavras para vocês. O cronos é o tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra. Cronologia é o calendário, é o relógio, é o calendário justiniano que foi feito para nós se adequarmos a esse calendário. Lá no céu, com Deus, não existe lá o dia. Hoje é dia 12 de abril, mas lá no céu não é 12 de abril. Lá no céu não tem calendário, Deus não está obedecendo os meses do ano. Isso foi criado para os homens se adequar aqui. Esse é o Cronos. O tempo de Deus é Kairos. E essa plenitude dos tempos que o apóstolo fala aqui é o Kairos de Deus. É no Kairos de Deus que Deus opera na vida dos homens. Efésios 1:10 fala dessa questão aí. De tornar a congregar em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão no céu, os que estão na terra. É o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, é diferente do tempo dos homens. Por isso que você tem que aprender a se adequar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus para a sua vida é o tempo onde ele vai operar. Lembra que José estava preso dentro de uma cadeia? Deus tirou ele de uma cadeia. Qual foi o tempo que Deus tirou ele lá dentro? O tempo de Deus. Lembra que Deus fechou a boca dos leões quando Daniel estava lá dentro daquela cova? Qual foi o tempo? Foi Kairos. Não foi o tempo dos homens, foi o tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Alguém está perguntando assim, esse vírus aí, por que Deus permitiu? Até crente. Eu ouvi um irmão mandou um áudio para mim, que tem 3 pastores no mesmo lugar. Tudo de Covid-19. Olha, queridos, se alguém for partir com Covid-19 sendo crente, vai para o céu. Agora, e aqueles que estão partindo sem Deus? Já vai entrar no tormento eterno. O crente já entra debaixo do trono de Deus num gozo, numa alegria, esperando um arrebatamento. E o outro, que recebe o tormento? O que você quer? Ficar vivendo uma vida na terra com bênçãos materiais, só catando, toma carro, toma casa, toma isso, toma aquilo, e você não tem nada de Deus na sua vida. Não tem na sua vida e não vê na vida dos outros. Então toma cuidado com isso aí. Toma cuidado. Então a dispensação aqui, são essa plenitude dos tempos. Paulo salva, implica dizer que todo o universo, céu e terra estarão submissos à autoridade e soberania. Irmãos, nós precisamos entender como crente que o universo
todas as forças da natureza estão nas mãos de Deus. Se Deus permitiu que uma praga viesse para a humanidade, Deus está trabalhando em cima de tudo isso aí, irmão. Quantos apertos Deus está fazendo aí? Gente que fazia mais de ano que não dobrava o joelho. O joelho dele estava mais liso do que costa de lesma, mano. Já viu costa de lesma? O negócio é lisinho. Agora o camarada põe o joelho no chão com medo de morrer. Ai, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso da sua graça. Agora ele foi orar. Será que isso não é uma coisa de Deus, não, irmão? Você não está vendo Deus nesse negócio, não? Tem gente que não ia nem para a escola dominical, já está me assistindo hoje aqui na escola dominical. Você pode confirmar dentro de você aí, que é você. Nem para a escola dominical você ia, agora você já está me assistindo, já está pegando gosto da escola dominical. Deus já está trabalhando na sua vida. É um tempo de ajuste, é um tempo de aperto. Ó, deixa eu dizer uma coisa, eu estava fazendo um estudo, no começo do século 1918, houve uma peste que veio para a humanidade. Eu não era nascido, nem meus avós eram nascidos, nem meu pai era nascido, mas em 1918 houve uma praga que veio para a humanidade. Sabe como era o nome dessa praga? Gripe espanhola. Sabe quantas milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola? 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. Nem um terço do que já está morrendo. E sabe o que eles descobriram depois? Que a gripe espanhola é o mesmo vírus dessa influenza que veio agora, H1N1 também, parecido com esse. Mas lá no começo do século, irmão, morreu gente em cima de gente. No Brasil, mostrou fotos que eu vi na internet, fotos de pessoas com a máscara. Essa mesma máscara que as pessoas estão usando, se protegendo da gripe espanhola. E hoje nós estamos aí com os mecanismos, está morrendo muita gente no Brasil, é uma pena, eu não queria que morresse ninguém. Mas não está morrendo como as pessoas dizem que ia morrer. Diz que ia morrer 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, 5 milhões, nós temos 210 milhões. Diz que ia morrer 5 milhões no Brasil. Glória a Deus que nós estamos orando, o sangue de Jesus está sobre a nação, a igreja está orando, não vai morrer isso não. Esse negócio vai passar. E a casa dos crentes, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Eu estou profetizando para a sua casa e para a sua família. Não vai chegar praga nenhuma diante da sua casa. O seu filho, a sua esposa, a sua sogra. Se você mora com a abençoada da sogra, a sogra também vai ser abençoada por causa de você aí, viu? Até a sua sogra vai receber a bênção na sua casa, porque praga nenhuma vai chegar na tua casa, na tua tenda. Tá bom, meu querido? Toma posse dessa vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Aqui são as bênçãos, não é o Cronos, não é o Cronos, é o Kairos. Depois nós falamos do louvor da sua glória. Que o louvor da sua glória, rapidamente nós vamos falar sobre tudo o que somos e fazemos ou possuímos vem de Deus, e pois começa da sua vontade e culmina na sua glória. Pensa nisso, irmão. Aqui no livro do Atos, ó, começa na vontade de Deus e termina na sua glória. Você está fazendo a vontade de Deus, tá? Você está fazendo a vontade de Deus. Oh, pera, alto lá. A vontade de Deus ou a sua? Porque tem a sua vontade. Ó, irmão, eu estou vendo muita gente dentro da igreja que está fazendo a vontade dele. Tem gente até no público lá que está fazendo só a vontade dele. Só a vontade dele. Por isso que está ali, ó, seco, sem Deus, sem uma lágrima nos olhos, sem uma mensagem, sem um glória a Deus, sem um aleluia, sem nada. Porque está fazendo a vontade dele, meu filho. Para de fazer a sua vontade e começa a fazer a vontade do Senhor. O selo do Espírito Santo. Estou caminhando para o final. Estou caminhando para o final. Já estou terminando. O selo do Espírito Santo aqui é o último tópico aqui. Louvor da sua glória, o Espírito Santo como penhor. Quem se rende a Cristo recebe o selo do Espírito Santo. O selo era um mecanismo que as pessoas usavam no passado quando enviavam uma correspondência, selava, o rei selava as suas cartas, selava os seus editos, selando ali dava autenticidade. Então nós recebemos uma autenticidade. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Eu gosto de ler esse versículo aqui, que é Tito 3,5, diz assim, que abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela fé da graça, sermos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui, irmão, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Você sente isso?
Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O maligno não lhe toca, entendeu? O Espírito Santo é o trabalho que faz o trabalho de convencimento, que convence o homem do pecado, que ele é um pecador, que ele vai ter juízo e que ele vai ter uma vida eterna. Então aqui é o selo da promessa, selado foste, nós estamos selados, nós estamos ali perto, Deus está conosco, você sente isso na tua vida? E é para terminar o último tópico aqui, o penhor da nossa herança. Ó, porque herança, irmãos, é uma coisa que você não está esperando, né? Quando de repente alguém chega com uma herança. Eu conheço pessoas, irmão, que estavam vivendo uma vida tranquila e de repente recebeu uma herança. E nós estamos vivendo tranquilo, mas temos uma herança de vida eterna. Somos herdeiros. Quando diz assim, ó, você é um herdeiro. Herdeiro do quê? De salvação, de vida eterna. Você não pode ter nada de herança, não pode ter casa, não pode ter carro, não pode ter nada. Tem gente que não tem nada, mas tem uma herança lá no céu. Então, o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Isto eu pus aqui. O penhor jurídico quer dizer, é uma garantia real, é uma transferência de posse. Você tem um penhor, meu filho. Deus tem garantido para você vida eterna, a certeza da posse da vida eterna. Queridos, para terminar nossa lição aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. A pior coisa que pode existir para um filho de Deus, para um crente, é estar dentro de uma igreja e não ter a certeza que ele vai ser salvo. Se alguma coisa que tira-nos da presença de Deus, é o pecado. E eu volto a dizer uma coisa para vocês, que por muito tempo os crentes foram ludibriados com falsas mensagens, com falsos ensinos, que ensinaram para os crentes que pecado era só adultério, fornicação, beber e fumar. Meu filho, existe um pecado que está no meio dos crentes que é um perigoso, é o pecado do orgulho, da soberba. Sabe o outro pecado que vai tirar muita gente do céu? Sinto dizer isso para você, já que é um ensino, eu tenho que falar para você. É o pecado da murmuração. Aquela crítica sem sentido, exacerbada, fora de contexto, desproporcional. Aquela metralhadora que atira para todos os lados. Cuidado, cuidado. Ó, você está vendo aí, ó, tudo isso que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Os sinais da vinda de Jesus estão todos se aproximando. Guerras. Você já percebeu? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não vai ter mais guerra com armas. As nações não vão lutar que nem na Primeira e Segunda Guerra Mundial com armas, mas não. Porque é muito prejuízo, morre muita gente. Hiroshima, Nagasaki, muita gente que morreu. Guerra do Vietnã, Guerra dos 6 Dias lá do Oriente Médio. Não vai ter mais essas guerras. Guerra do Golfo Pérsico, acabou essas guerras. Já se cumpriu as palavras de Jesus. Vai ter Guerra Fria, como houve com os Estados Unidos e União Soviética, os dois tinham mísseis aprontados um para o outro, era uma guerra chamada Guerra Fria. Desativaram os mísseis, estão todo mundo quieto. Não vai ter mais guerra assim. As guerras já passaram. Poderão ter guerra, uma nação contra a outra. A Síria está tendo uma guerra civil lá. Está refugiado da Síria para o mundo todo. Aquilo é uma guerra civil, uma guerra interna, dentro deles. Eles mesmos estão se matando. O primeiro-ministro lá, o premier lá, está matando o povo. As guerras, as pestes e os rumores de guerra. Ó, os rumores de terra, os terremotos. No meio de tudo esse Covid aí, teve um lugar aqui do planeta que teve terremoto. Terremoto é indício da vinda de Jesus. Terremoto, terra tremendo, guerra e peste. Agora as pestes estão aí, ó. É influenza, H1N1, é a dengue. Vocês estão percebendo essas coisas? Olha, no Brasil, no ano passado, morreu tanta gente de dengue, ninguém falou nada. Morreu a H1N1, morreu muita gente do sul, ninguém falou nada.
É bem verdade que morreu mais de 1.000 pessoas agora já com o coronavírus. E tem propensão de morrer mais, porque é um vírus que se viraliza, ele se contamina facilmente. Mas essas pestes, irmão, que estão vindo para a humanidade, é indício da vinda de Jesus. Como mandou as 10 pragas para o Egito, e cada praga daquela lá tinha um sentido espiritual. E Deus também está enviando essas coisas para a Terra, permitindo que aconteça, que saia do laboratório, não sei. Diz que naquela cidade lá em Wuhan, na China, um mercado ali onde vendia morcego, porque o chinês gosta de comer morcego. Nós não fazemos parte da nossa dieta morcego, nem cachorro, nem gato. Mas chinês gosta de comer cachorro, gato, morcego. Diz que lá daquele mercado ali que saiu a epidemia da China. A China só morreu 3.400, os Estados Unidos já está chegando já a 20.000. Você vê o que as coisas viralizam. Então, peste, terremoto, guerra que já teve, são indícios da vinda de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo lá em 24 de Mateus, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, qual é a palavra do pastor Saulo para o seu coração para terminar essa mensagem? Deixe de brincadeira. Deixe de ficar brincando com as coisas de Deus. Se apegue à salvação. Toma posse das bênçãos espirituais. Para de correr atrás de bênção material. Seja um crente centrado na oração. Seja um crente centrado na palavra. Seja um crente centrado nas coisas de Deus e Deus vai abençoar a tua vida. A conclusão aqui diz que nessa porção da Epístola dos Efésios, o plano revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na plenitude do tempo, todo desígnio divino estará plenamente executado. Meu filho, lembre-se de uma coisa, bênçãos espirituais. Você está tomando posse dela? Ou você está baseado, você tem um evangelho que ainda associa-se às bênçãos materiais como mais importantes que as espirituais? Tira isso da sua vida. Ah, mas os pais da prosperidade dizem assim, Abraão era rico, Isaac também era, Jacó também era, eu também tenho que ser. Aquele jumentinho que Jesus subiu em cima dele, ninguém tinha subido, era zero, era uma BMW. Isso é mentira de pregador, irmão. Isso é conversa de pregador, que fica inventando meninice em cima do púlpito para os crentes ficarem emocionados da glória a Deus. Não se emociona com essas criancices nos cultos, não. Já que a escola dominical para ensinar, eu vou ensinar. Não tem nada disso. Deus pode dar casa, carro, prosperar a sua vida, fazer você até ser rico. Porque se você for rico, também não é pecado. Alguém disse, se o irmão é rico, vai para o inferno. Que é isso? O irmão é rico, se ele for crente, ele vai para o céu. Jó era rico e foi para o céu. Abraão também era rico e foi para o céu. Por que o irmão rico vai para o inferno? Só porque você quer? Não, não é assim também não. Deus tem vitória para todos. Deus alcança o rico e alcança o pobre. Pois, veja mesmo, se o evangelho só for para os pobres, os ricos vão tudo para o inferno. Não tem sentido uma coisa dessa. Deus pode salvar o rico, na sua riqueza ele abençoar a obra de Deus, ser um dizimista fiel, porque eu conheço muitos ricos que são dizimistas. Conheço muito rico que pega os 10% do que ele tem e entrega tudo na obra de Deus. Mas conheço o pobre que ganha salário mínimo e fica murmurando na igreja que não dá o dízimo. Porque se der o dízimo, alguém vai se enriquecer com o dízimo dele. Meu filho, não vai não. Você que vai empobrecer dia e noite se você não der o dízimo para o seu Deus. Então, seja fiel nos dízimos, na oferta. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que nós não temos culto, agora você tem que ser fiel. Eu entendo assim, irmão. Se o crente é fiel, se ele estava ganhando 10, ele é fiel no 10. Se lá na firma cortou, ele só está recebendo 5, ele vai ser fiel no 5 também. E Deus dos 5 vai prosperar. Deus dos 5 vai fazer como se fosse 10. Aí que é a prosperidade espiritual na vida do crente. E tem muito crente que não entende isso. Queridos, nestes dias, cuidado com as propostas. Vou voltar a dizer uma palavra aqui para fechar, que é a escola dominical. Nesses dias, está cheio de gente na internet que nunca foi pastor nem da casa dele, nem dele mesmo, é um atrapalhado que fica correndo para lá e para cá, mas agora decidiu ser pastor na internet, e estão pedindo até doação dele na internet. Meu filho, não deixa de seguir o seu pastor, não para seguir um lobo, não. O lobo, ele é devorador. Seja uma ovelha e siga o seu pastor, porque está cheio de pastor na internet dando mensagem, coisa que nem tem para dar, está dando lá na internet. Mas siga, foca. Fica preocupado com essas coisas não, se preocupa a correr de Deus. E hoje
toma posse das bênçãos espirituais. Eu vou orar, porque logo mais, às 18h30, nós estamos numa live ao vivo, irmão. Olha, vai ser bênção. Tem uns cantores que estão cantando bonito lá, tem a Jéssica que canta bonito, está lá o Max que canta, que é uma maravilha, a irmã Eide está ajudando a gente lá também, cantando bonito. Tem uns irmãos que estão ali, a irmã Vanessa, não sei, acho que a Vanessa deve estar hoje lá também. Acho que os irmãos vão estar lá hoje, até os nossos irmãos de Guarulhos vão participar conosco lá. Então, irmão querido, esteja conosco. Dê uma palavra para o teu coração. Cuidado para seguir lobo na internet, viu? Esses lobos aí estão pedindo, estão dando uma conta bancária para você mandar para a conta dele. Cuidado. Esse povo aí não tem compromisso com Deus. Eles não são pastor, não tem igreja, não tem ministério. Então a lição foi dada. Eu creio que dentro daquilo que foi proposto, nós entregamos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Semana que vem, se tudo estiver como nós estamos, eleição e predestinação. Irmão, essa lição é tremenda. E eu quero dar aqui para vocês esta lição, porque essa aqui fala de predestinação, salvação e eleição. Isso aqui é muito importante. Tem crente que faz uma miscelânea em cima disso aqui. Mas eu quero dar essa lição para vocês entenderem o que é a eleição, o que é predestinação. Eu vou orar, agradecendo a Deus pela audiência aí. Eu não sei como foi a audiência aí que os irmãos entraram aí, mas eu agradeço a você que me teve paciência comigo aí, ficou comigo até agora. E eu reputo, quem me ouve, irmão, só pode ser crente. Mas crente mesmo, porque para me ouvir tem que ser crente mesmo. E se você está me ouvindo, já vou dizendo, você é abençoado até o tutano mesmo, você é abençoado. Porque é Deus na sua vida e na sua causa. Eu quero abençoar você, a sua casa e a sua família agora. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu abençoo todos os ouvintes com todas as bênçãos que estão nos lugares celestiais. Deus, abençoe esta família, esta casa, este ser, abençoe tudo, abençoe o Gustavo que está me auxiliando aqui, a Rafael Lorenzo, a Cristina, abençoa a minha família, mas também abençoa todos os moradores do bairro dos Pimentas, os crentes, os obreiros, o nosso pastor, Senhor, continue abençoando o teu servo, dando saúde nos seus 85 anos, mas dá saúde ao pastor José Wellington, dá saúde ao pastor José Wellington Costa Júnior, abençoa aquela família, abençoa o nosso ministério, o Ministério do Belém, dá ao teu servo, ó Deus, uma visão sábia para tomar as decisões corretas, como ele sempre tem tomado. Coloque as tuas mãos e abençoa o teu filho, o setor 49, e nos dá, Senhor, um culto à noite abençoado. Senhor, os ouvintes, que à noite nós possamos fazer um culto muito frequente e o seu nome ser glorificado. Que Deus abençoe. Senhor, eu te agradeço por tudo em teu nome. Amém. Meu querido, Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Cuidado, toma cuidado com tudo que está acontecendo. Lava as mãos, passa o alquinho, não se contamine as pessoas, não fique muito perto das pessoas, tome as suas precauções. Vou dizer uma coisa, Deus livra, mas cuidado com a imprudência. Deus não trabalha na vida de imprudente. Se está dizendo que você tem que ficar longe, não pode ficar em aglomeração, não fique se arriscando. Tome as precauções. Deus vai abençoar os prudentes. Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.